pessoal, estamos começando mais um Giro da Semana, nossa série semanal aí no podcast, onde a gente comenta algumas notícias que se destacaram na última semana. Hoje eu vou trazer aí mais 3 notícias, mas antes de falar delas eu vou falar alguns recadinhos aqui para vocês. Primeiro, para quem não se lembra, a gente tem a nossa campanha lá do Padrim, onde você pode apoiar o Econatura e ajudar a gente a crescer, melhorar a produção do nosso conteúdo, assim como alcançar mais pessoas. A partir de R$1 você já pode nos apoiar e também receber algumas recompensas, como por exemplo, ter acesso livre a todos os nossos eventos, ou ainda conferir os eventos que já ocorreram, eventos que estão gravados e você pode ter acesso também. Se você quiser fazer uma doação pontual também, a gente tem o nosso Pix e tem também o nosso PicPay, onde você pode doar qualquer valor que vai nos ajudar muito, pessoal. Aqui no link da descrição, seja na plataformas streaming ou no YouTube, tem o link para o nosso Padrim, assim como para o nosso Pix e para o nosso PicPay. E na próxima semana a gente vai ter uma live com a Núria Piston, que ela vai falar pra gente sobre serviços ecossistêmicos relacionados a árvores urbanas. Um papo bem interessante envolvendo ecologia urbana, que é um dos temas que eu vou falar hoje aqui com vocês. E para fechar, na semana que vem a gente vai ter uma novidade bem legal relacionada ao Dia do Meio Ambiente. Então na segunda-feira a gente já vai estar divulgando, então fica ligado que vai ter uma coisa muito legal com um conteúdo muito bacana relacionado ao Dia do Meio Ambiente. Então bora começar a falar das notícias dessa edição. A primeira notícia que eu vou falar com vocês, ela foi publicada na agência Senado e ela tem o seguinte título: Senado aprova projeto da campanha Junho Verde. Texto vai para a Câmara. Bem, essa notícia ela trata da PL 1070 de 2021, que ela institui a campanha Junho Verde. Essa campanha ela tem ideia de ser igual àquelas campanhas como Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo e por aí vai. O objetivo dessa campanha é desenvolver o entendimento da população sobre a importância da conservação dos ecossistemas e do controle da poluição e da degradação dos recursos naturais. Então ela foi aprovada aí em uma votação simbólica no Senado e ela altera a Lei 9.795 de 1999, que é aquela que dispõe sobre a Política Nacional da Educação Ambiental. O que ela traz, na verdade, é uma alteração adicionando aí a presença dessa campanha do Junho Verde. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele destaca a seguinte frase: na verdade, é perfeitamente possível ter desenvolvimento econômico sustentável que possa ter consciência da preservação ambiental, um valor fundamental previsto na Constituição. Lembrando que na nossa Constituição existe lá a declaração que todos têm o direito a um meio ambiente saudável. Já o relator dessa PL, que é o senador Regufe, ele destaca: nada mais justo do que reconhecer a necessidade de se criar um mês em que serão abordados desafios ambientais globais, na cor verde, representando nossas florestas e toda a biodiversidade que as acompanha. O mês escolhido é oportuno, pois no seu primeiro dia se inicia a Semana Nacional do Meio Ambiente, e ao longo do seu tempo celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente em 5 de junho, o Dia Mundial dos Oceanos em 8 de junho e o Dia Mundial de Combate à Desertificação em 17 de junho. Então, basicamente, aí a PL traz aí que deve ser promovida essa campanha do Julho Verde pelo poder público, sendo que ele deve ter parcerias com escolas, universidades, empresas públicas e privadas, igrejas, entidades da sociedade civil também. Isso inclui comércios no processo da promoção, assim como deixa claro que os indígenas eles têm que ser atores dessa promoção, mas atores participantes efetivamente, não só espectadores de tudo isso. Além disso, o projeto também traz que a campanha ela deve incluir conceitos da ecologia integral, incluir dimensões humanas e sociais dos desafios ambientais.
Esse termo ecologia integral ele foi cunhado pelo Papa Francisco em uma das suas encíclicas, chamada Laudato Si, que significa louvado sejas em italiano, e foi publicada em 2015. Só para ficar claro, a encíclica é um comunicado que é direcionado aos fiéis da Igreja Católica. Esse conceito, segundo aí que o Papa diz, ele traz a necessidade da família humana cooperar e cuidar da sua casa comum. A casa comum seria o meio ambiente. E para isso ele propõe uma abordagem que não englobe exclusivamente o aspecto ambiental, mas também englobe o aspecto social e econômico. Diversas ações são propostas nessa campanha, eu vou falar algumas delas aqui. Entre elas a gente tem divulgar informações sobre o estado de conservação do meio ambiente e sobre as maneiras de participação ativa da sociedade para sua salvaguarda. Fomentar a conservação e o uso de espaços públicos urbanos para atividades culturais e de educação ambiental. Estímulos ao conhecimento e à preservação da biodiversidade brasileira. Plantio e uso de espécies nativas em áreas urbanas e rurais. Debate sobre a transição ecológica das cadeias produtivas. Estímulo ao conhecimento e à inovação ambiental por meio de projetos educacionais relativos ao potencial da biodiversidade do país. Divulgar e propor debates com a participação das assembleias legislativas estaduais e Câmara de Vereadores sobre as mudanças climáticas e seus impactos nas cidades e no meio rural. Campanhas, debates, divulgação, sensibilização e práticas educativas atinentes às relações entre a degradação ambiental e o surgimento de endemias, epidemias e pandemias para abranger os impactos ambientais com repercussões em saúde pública. Dessa forma, como esse projeto foi aprovado no Senado, ele vai para a Câmara dos Deputados e, se aprovado também, ele vai para a sanção do presidente. É interessante ver que essa é uma ação positiva, ou seja, sempre é positivo quando a gente tem alguma ação em prol do meio ambiente, em ações em sua defesa, mas ela se destaca mais pela sua relevância de ser executada em um momento onde a gente tem um governo federal que contrapõe a luta pela questão ambiental. Então ela representa mais do que um processo de evolução, um processo até de resistência pelas questões ambientais. As ações que são propostas aí nesse projeto, na verdade, elas já seriam esperadas, né? Por exemplo, ao se aplicar a Política Nacional de Educação Ambiental. O fato é que ela está sendo concentrada em um período específico e assim tenta deixar em maior destaque a questão ambiental, visando aí, como o próprio projeto diz, catalisar ações em prol do meio ambiente. Então, na verdade, é uma aplicação do que já existe, mas focado em um momento específico e uma atitude e objetivo específico. É legal destacar que essa última ação que eu falei sobre as repercussões dos impactos ambientais sobre a saúde pública já mostra uma visão diferenciada em função da pandemia que está ocorrendo. Mostra como a visão do aspecto ambiental já vem se transformando frente ao poder público. E cabe salientar também que não adianta a gente estipular um projeto como esse, mas não ter pessoas capacitadas tocando a sua aplicação. Como assim? Se a gente for pensar quem está no Ministério do Meio Ambiente, quem toma frente das questões ambientais atualmente no Brasil, a gente vê que não condiz com o que está em lei sobre o meio ambiente. Muitas vezes o que é executado não segue os interesses que realmente estão dispostos na lei. Dessa forma, se a gente colocar uma política como essa em prática, fica difícil não ter pessoas que realmente estejam capacitadas para isso. Então a gente tem que ter educadores ambientais realmente capacitados na frente de aplicação de um projeto como esse, para assim realmente ele se tornar efetivo e atingir lá o objetivo que ele trouxe na sua concepção.
Agora o que resta é a gente esperar, né, que esse projeto seja aprovado e sancionado, e é um avanço, querendo ou não, apesar de ele aplicar ações que já deviam estar sendo executadas há muito tempo, como ele tem a proposta aí de catalisar a discussão do meio ambiente, ele é válido também. E esperar que alguém que tenha capacidade realmente para propor iniciativas, para propor ações, esteja à frente de uma ação como essa, um mês dedicado ao meio ambiente. Bem, a segunda notícia ela foi publicada no Congresso em Foco e ela trata sobre licenciamento ambiental. Ela tem o seguinte título: Ex-ministros criticam PL que flexibiliza licenciamento ambiental. Então essa notícia ela vem falar do PL 3.729 de 2004, que trata sobre a flexibilização do processo de licenciamento ambiental, o qual os defensores chamam de uma atualização e os opositores chamam de projeto de lei geral do não licenciamento, até o nome que consta na carta que é citada aí nessa notícia. Então essa notícia traz aí que houve uma carta aberta assinada pelos ex-ministros do meio ambiente, o Carlos Mink, Edson Duarte, Gustavo Krause, Isabela Teixeira, José Carlos Carvalho, José Gondenberg, José Sarney Filho, Marina Silva e Rubens Recupero. Essa carta aberta, na verdade, é uma crítica a essa proposta de PL. Mas antes de falar dessa carta em si, vamos entender o que é essa proposta, né? Ela vem sendo debatida já há 17 anos. Ela traz no seu conteúdo, né, um pedido de mudança quanto às atividades que devem passar por licenciamento, diminuindo assim o grau de exigência. Lembrando, né, que o licenciamento ambiental é um processo de regulamentação da criação de um novo empreendimento que possa causar algum impacto ambiental. Eu aqui não vou entrar no mérito de explicar detalhadamente o que é o licenciamento, quais são suas etapas, mas se você quiser conferir isso, eu sugiro que você assista aí, ou ouça, né, o Bate-Papo Econature 04, onde a gente falou com a Equilíbrio Soluções Ambientais. Eles explicaram detalhadamente pra gente como funciona aí o processo de licenciamento ambiental. E aí, dentro dessas propostas de atividades que estão para ser mudadas, tem algumas como ecopontos e ecocentros, cultivos de espécies de interesse agrícolas temporárias, semi-perenes e perenes, pecuária extensiva, semi-intensiva e pecuária intensiva de pequeno porte. Além dessas mudanças das atividades, essa proposta também cria a licença por adesão de compromisso, LAC, que nada mais é que um modelo de autodeclaração que flexibiliza ainda mais o processo de licenciamento. Quem defende essa proposta, né, usa o argumento que o atual modelo de licenciamento ambiental ele sufoca os empreendedores, assim como prejudica o desenvolvimento econômico. E essa mudança possibilita diminuir a burocracia desnecessária existente. Já quem é contra essa mudança diz que ela abre brechas para ações perigosas que podem colocar em risco o meio ambiente. Então, dentro dessa notícia se fala aí de uma carta aberta que foi escrita pelos ex-ministros justamente contrapondo esse processo aí, esse projeto de licenciamento novo, mostrando que ele tem os seus riscos também. Além disso, os ministros também se colocam à disposição para ajudar e contribuir no desenvolvimento desse projeto, bem como eles salientam como é importante a participação da sociedade nessa discussão, visto que até o momento não teve efetivamente essa discussão. Eu vou destacar um trecho aqui dessa carta aberta que eu acho que é legal falar aqui com vocês. Dentre os graves problemas que distorcem e fragilizam um dos principais instrumentos da política nacional de meio ambiente, o substitutivo ora comentado abre uma série de exceções ao licenciamento de inúmeras atividades econômicas e a aplicação de instrumentos fundamentais para o licenciamento ambiental, de forma a praticamente criar um regime geral de exceção ao licenciamento, com forte ênfase ao autolicenciamento, uma novidade até então sequer
debatida com a sociedade. Então, basicamente é isso, né, o que eles dizem, que na verdade isso aí vai diminuir a necessidade de se fazer o licenciamento, excetuando várias atividades da prática do licenciamento, assim como propondo uma ênfase no autolicenciamento, em que teoria vai abrir ainda mais a possibilidade de se flexibilizar o licenciamento ambiental. E aí, discutindo um pouco essa notícia, né, a gente tem sim que o licenciamento ambiental é um processo custoso e demorado. Ele envolve uma alta burocracia, são uma série de documentos que você tem que entregar. Ele tem uma certa lentidão também, existem processos aí que passam anos para serem concluídos e tem um custo elevado também, dependendo aí do tamanho do empreendimento. Porém, apesar disso tudo, ele é um processo fundamental, ele garante aí que realmente a gente vai ter uma segurança quanto à criação de novos empreendimentos, não vai ter riscos envolvidos ao meio ambiente. Então, o licenciamento pode sim atrasar em partes o empreendedor, porém ele garante segurança lá no futuro. E aí não é segurança só para o empreendedor, é segurança para a sociedade, para o meio ambiente como um todo. Se a gente considerar aí alguns casos que vão ser isentos desse processo de licenciamento, fica aí bem absurdo alguns, como o caso de ecopontos e ecocentros. Muitas vezes esses locais recebem materiais perigosos que podem gerar contaminação. E aí o que a gente questiona, né? Se a gente não tem um processo de licenciamento ambiental, quem garante que a construção desse local vai seguir uma metodologia, um cuidado e zelo pela questão ambiental? Vão se ter estruturas que evitem o processo de contaminação, vão se seguir padrões de execução de atividades que não coloque em risco o meio ambiente. Então, em partes, a gente está colocando aí o meio ambiente em risco, visto que mesmo que é uma atividade de menor risco, ela envolve risco. Então, se a gente tiver vários locais desse sem licenciamento, é a mesma coisa que a gente ter um grande local sem licenciamento também. Outro ponto que é bem claro nessa proposta é o viés ideológico também, voltado aos ruralistas. Quem é o relator dessa proposta é o Neri Geller, que é um deputado, ele declarou nas eleições de 2018 possuir 847 hectares de terra no estado dele, em Mato Grosso, uma área que seria suficiente para mais de 11 fazendas. E aí a gente vê no meio dessa proposta aí, como um todo, que existem alguns pontos relacionados à pecuária, relacionados à parte agrícola também, e coincidentemente as pessoas que tocam o projeto estão envolvidas com isso também. E aí um ponto importante é que mais do que a gente desburocratizar e tornar o processo de licenciamento mais rápido e mais barato, a gente tem que otimizar realmente quem faz o processo de licenciamento. Os órgãos fiscalizadores, as instituições que estão ali para receber esse processo e analisar. Não adianta a gente facilitar a lei, mas não investir em quem fiscaliza isso. Na real, o que a gente vai acabar fazendo é tampar o sol com a peneira. O licenciamento de grandes empreendimentos não vai mudar a complexidade, não vai ficar mais rápido, assim como não vai ficar mais barato. Ele vai continuar com o mesmo preço, assim como a eficiência também não vai mudar. Então, o que a gente precisa é investir aí realmente nesses locais que fazem, instituições que fazem o processo de licenciamento, a avaliação dele. E aí, por fim, para a gente terminar, né, mesmo que a gente esteja falando de empreendimentos pequenos, a gente tem que até empreendimentos grandes, o licenciamento ambiental, ele ainda é feito de forma displicente, dessa forma, causando danos ao meio ambiente, como, por exemplo, em Mariana e Brumadinho. A gente tem casos que se repetem, mostrando que mesmo tendo uma ferramenta burocrática eficiente, ainda acontecem erros. E quando a gente
simplifica e facilita o processo de licenciamento ambiental, fica mais preocupante de outros casos como esse ocorrerem. Aí, claro que eu não estou falando que o licenciamento ambiental vai ser flexibilizado para grandes empreendimentos, mas o que eu estou falando é que mesmo os pequenos, se a gente faz essa flexibilização, quem garante que não vai acontecer vários problemas como esses que aconteceram em grandes empreendimentos? A gente está falando de empreendimentos que tinham equipe, tinham toda uma estrutura capacitada para evitar aquilo. E aí a gente fala de empreendimentos pequenos que não têm toda essa estrutura e vão ter essa liberação do licenciamento ambiental. É um risco muito grande que se coloca aí para o meio ambiente e principalmente para a sociedade como um todo. A última notícia que eu trago agora aqui, ela foi publicada no site Olhar Digital. Ela se chama Natureza Urbana Contribui para a Melhoria na Saúde das Pessoas. Essa notícia trata de uma pesquisa publicada pela Universidade de Stanford, onde se defende que as áreas arborizadas ou áreas próximas à natureza podem contribuir para a garantia de uma melhor saúde em ambientes urbanos. Essa pesquisa que foi publicada, ela traz que a experiência de estar em ambientes urbanos arborizados ou próximo à natureza, como parques e orlas, podem oferecer diferentes benefícios. Entre eles, por exemplo, sombra fresca, absorção de água para reduzir riscos de inundações, aumento de atividades físicas, aumento da memória, atenção e criatividade, como bem felicidade também, envolvimento social e um senso de significado na vida. E aí o autor, da pesquisa, ele salienta, durante o ano passado de restrições de abrigo no local, aprendemos como pode ser valioso e gratificante passar o tempo ao ar livre na natureza, especialmente para os moradores da cidade. Quando a gente fala desses conceitos de relacionar o ambiente da natureza, o meio ambiente, questão do local urbano, a gente está pensando e tratando sobre ecologia urbana, que nada mais é que uma área de estudo que visa entender as relações com o meio ambiente em um contexto urbano. E aí, quando eu falo essas relações, seriam quais relações? Por exemplo, entender quais são os benefícios trazidos pela natureza no ambiente urbano, quais são os impactos das nossas ações sobre o ambiente urbano e como que a gente pode conciliar essa vivência da presença humana com a presença da natureza. Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos pensando nesse aspecto. A gente tem grupos diferentes sendo estudados, por exemplo, árvores, aves, invertebrados. Se a gente parar para pensar aí na relação de invertebrados, a gente vai ter a relação que a gente tem com, por exemplo, com animais sinantrópicos, a fauna sinantrópica, animais que têm essa capacidade de viver próximos a humanos, desempenhando diferentes papéis, como, por exemplo, sendo vetores de doenças, pragas urbanas, um tema que, inclusive, a gente vai falar na próxima semana em uma das nossas palestras. Na próxima semana a gente tem uma palestra com William Gebin, onde ele vai falar sobre a fauna sinantrópica. Aqui na descrição do podcast, nas plataformas de streaming ou no YouTube, tem o nosso Linktree que você pode clicar, acessar e ter lá mais informações sobre essa palestra, que vai ser bem legal. Então, na ecologia urbana, a gente tenta entender todas essas relações. E a gente vê que a natureza, o meio ambiente como um todo, ela tem uma importância diversa. Como o autor ali salientou, a gente tem aspectos sociais que são mudados, aspectos da saúde, como melhoria do bem-estar, e também a gente tem economia de dinheiro. Como assim economia de dinheiro? Nessa mesma notícia é dito lá que nos Estados Unidos a falta de atividade física resulta em um gasto de cerca de 117 bilhões de dólares por ano quando o assunto é cuidar de saúde, e leva em média 3,2 milhões de mortes no planeta. Então, o que mostra, que o meio ambiente ele pode ter uma função também de um lugar aprazível,
agradável, gostoso de se frequentar, você pode também ser estimulado a cuidar da sua saúde no aspecto físico, como fazer uma atividade física. E pensando numa questão ampla, se a gente está falando de um indivíduo só, ele vai estar melhorando o seu aspecto de saúde. Pensando agora na sociedade, mais um indivíduo sadio garante aí que a gente não vai ter tantos problemas no setor público de saúde. E aí, se você parar para retomar suas memórias, você também vai perceber que teve essa relação de benefícios com o meio ambiente, de se sentir mais disposto ou mais agradável num ambiente próximo à natureza. É só pensar quem mora em cidades grandes, por exemplo, ir no Ibirapuera, ir no Parque Trianon, ir no Parque da Pampulha e todos os outros lugares assim que vão abrindo a sua concepção do ambiente e dando também um maior prazer de estar naquele ambiente, aproveitar aquele ambiente e também perceber como ele difere do restante do local que você está presente. Querendo ou não, a gente pode ter diferentes relações com o meio ambiente, diferentes relações com a natureza, seja ela no seu estado natural ou seja ela no ambiente urbano também. E para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso, na próxima semana a gente vai ter um bate-papo Econature com a Núria Epston, onde ela vai falar sobre a questão de árvores urbanas e os serviços ecossistêmicos que elas prestam. Nesse papo a gente vai falar um pouquinho de ecologia urbana e depois falar do papel das árvores. E dentro dessa conversa ela vai falar um pouco do seu trabalho relacionado a estudo de árvores no Rio de Janeiro. Trabalhos bem legais, mostrando alguns dados bem interessantes. Então vale a pena, se você quiser saber um pouco mais desse tema, você conferir essa live, que é na próxima quarta-feira, às 19 horas, no nosso canal do YouTube. Pessoal, então é isso essa semana. Agradeço aí vocês que acompanharam mais esse episódio. A gente pôde ver aí a relação posta, do Senado e da Câmara dos Deputados, de um lado aprovando a flexibilização do licenciamento ambiental e de outro aprovando aí o Junho Verde, e como isso é antagônico e como mostra que a política ambiental brasileira vem se dividindo de uma forma bem desagradável e perigosa para o meio ambiente em si. E a nossa última notícia mostrou que mesmo em ambientes urbanos, a natureza ainda tem uma grande relevância para nós humanos. Então, se você tiver alguma sugestão de notícia para a próxima semana, quiser ver alguma notícia específica, quem você manda pra gente, que a gente também comenta. Obrigado, um abraço e até a próxima edição.